Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, né, pela sua audiência maravilhosa. Quero agradecer também as técnicas e técnicos que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia, ele, nosso caríssimo e queridíssimo Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família fiel. Você vê, a gente já chega assim recebendo esse carinho na alma, né? Que coisa boa. E eu espero que esse carinho se multiplique do nosso para o seu. E você na sua casa também multiplique esse carinho, não é, Nando? Onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, que esse carinho, que esse amor que é levantado aqui na Alvorada, Nando, se espalhe para onde você estiver. Exatamente, Tiago. E a gente tem sempre, né, a alegria de dizer que a gente traz aqui textos do nosso querido Emmanuel e na psicografia maravilhosa do nosso Chico Xavier. E hoje, então, do livro Fonte Viva, a gente vai trazer o tópico sementeira e construção, tá bom? Se você quiser assistir esse programa ou ouvi-lo novamente, ou quiser, não é, compartilhar, que é aquilo que a gente pede, vai lá no YouTube, tem a busca do YouTube, coloque lá, Portal Mundo Maior, e aí você clica no logotipo, com aquele símbolo, não é, do Portal Mundo Maior, e aí você clica em playlist, vai passando lá com o dedinho, com o mouse, e você chega em Alvorada, tá bom? E aí você pode assistir, pode mandar, enviar o link para as pessoas pelo WhatsApp, bem fácil de fazer isso. Tudo bem, então, sementeira e construção. Aí eu vou ler essa passagem de Paulo, Coríntios 3, não é? Coríntios, né? 1 Coríntios, versículo 3, né? Capítulo 3, versículo 9, do nosso querido Paulo. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus. Quer falar aí sobre o nosso Paulo, Tiago? Olha, Nando, eu acho que como ele é um puro judeu puro sangue, como ele mesmo disse, né, dizia, ele tá, olha que legal que ele usa os seguintes adjetivos: lavoura e edifício. Nós somos uma lavoura, nós somos um edifício. E eu ressaltei essas duas palavras, Nando e amigos, porque assim, é uma linguagem concreta. Ele usava uma linguagem concreta para explicar, dar uma característica, para aquilo ficar bem compreendido para as pessoas. E eu gostaria, Nando, que essas palavras também ressoassem. Nós somos uma espécie de lavoura, uma espécie de edifício. E agora o Emmanuel vai explicar para a gente o significado dessas expressões. Muito bacana, né? Então, asseverando Paulo a sua condição de cooperador de Deus e designando a lavoura e o edifício do Senhor nos seguidores e beneficiários do evangelho que o cercam, traçou o quadro espiritual que sempre existirá na terra em aperfeiçoamento entre os que conhecem, né, e os que ignoram a verdade divina. Se a gente toma, né, conhecimento aí e não passar a ser um cooperador, né, na lavoura e na edificação do nosso Pai, né, a gente está negando, né, toda essa bênção que Ele nos envia, né, Tiago? Sabe o que me vem à mente também, Nando? Primeiro que tem algumas pessoas que se colocam na condição voluntariamente, talvez a gente faça assim, oxa, por exemplo, você tem uma discussão, Nando, e você fala o seguinte, olha, eu vou adotar essa postura porque essa postura é a atitude mais digna, mais correta. Eu acho que, ou você num momento de dificuldade, você fala assim, olha, eu vou fazer isso para essa ou para aquela pessoa, porque eu sei que isso vai ajudar.
Ou seja, você está num papel ativo, você entende o que você está fazendo, você se posiciona diante do evangelho. Só que tem algumas pessoas, Nando, que às vezes elas agem sem saber. E tem uma frase que me chama muita atenção no Evangelho, que diz assim: se você não for um propagador do Evangelho, se você se recusar, Nando, a falar da Boa Nova, diz o Evangelho assim, que até as pedras clamarão. Olha só, até as pedras falarão essa mensagem imperecível. Ninguém tem como segurar a marcha do progresso. Umas pessoas se colocam voluntariamente e serão beneficiadas por isso. Outras pessoas muitas vezes agem, Nando, sem saber, como uma ferramenta divina. Isso, Tiago. Então, quando ele fala de beneficiários, né, do Evangelho, indistintamente somos todos nós, né? A gente não pode, aquele que aceita, aquele que não aceita, que entende e não entende, aquele que propaga e não propaga, né? Aquele que está lá semeando o Evangelho e aquele que não, né? Então, nós temos esse legado do nosso Mestre Jesus que foi concedido ao nosso planeta, né? Então, basta a gente entender que tudo, até o tema, né, que até o tópico está escrito sementeira e construção, né? Nós precisamos semear, mas a semeadura não fica só na semeadura, ela fica no quê? No plantio, nos cuidados, que aí entra a construção. Nós precisamos colocar as mãos também, como o agricultor coloca a mão na terra para poder a semente vigorar. Então, tudo bem que é um legado do nosso Mestre Jesus, para todos indistintamente, né? Mas todos nós também precisamos colaborar, não é, Tiago? Não, com certeza. Ele até, você viu até a expressão que ele usa? Cooperadores de Deus. Eu faço essa pergunta, Nando, para você, para o meu coração, para os nossos amigos. Se faça essa pergunta, né? Você se considera um cooperador de Deus? Ou a gente se coloca numa condição de um filho pidão, simplesmente, né, Nando? Quero a herança do pai, como aquele filho pai. Olha, tô de olho na herança do pai, né? Ou a gente se coloca como um cooperador de Deus. Muda tudo, né, amigo? Muda totalmente. O papel se inverte totalmente, porque você fica com o olhar atento, aguardando um momento de você, poxa, aqui eu posso ajudar, aqui eu posso ajudar. Olha só que importante esse autoposicionamento diante do evangelho, porque a gente sente isso, né, Nando? Às vezes, quando a gente está ali vestindo a camisa, ao lado de uma pessoa que veste a camisa, como é diferente o comportamento dela ou de uma pessoa que ainda se sente ainda como esse filho que está buscando apenas a herança do pai. Então, a gente tem que pensar que a gente também ele é o criador e nós somos o quê? Co-criadores. Dentro da criação dele, nós precisamos fazer as transformações necessárias, né? Para se adaptar à evolução até que a gente vai ter, né? Nós vamos evoluindo, então muitas daquelas coisas que a gente vê, que os profetas trouxeram, né? Jesus mesmo deu esse exemplo de renovação quando ele falou que ele não veio para destruir né, as profecias, né? Ele veio para segui-las. E como que a gente segue? O próprio Kardec disse que se o Espiritismo, em algumas questões relacionadas em comparação com a ciência, se a ciência trouxer alguma resposta que seja, né, mais clara, vamos seguir o quê? Ele mesmo fala, a ciência. Então, e o que que é isso? É a gente estar sempre se atualizando, renovando. O que quer dizer isso? Aquilo que Deus nos trouxe, a gente precisa estar sempre renovando dentro de nós, principalmente, e à nossa volta, né, Tiago? É por isso que o Emmanuel está colocando logo de cara, ó, que aqui é um momento de aperfeiçoamento. Quem não está vivendo esse processo de aperfeiçoamento, Nando, olha, eu fico até meio preocupado com isso, porque a gente entende que existe uma programação espiritual. Eles estão a todo momento interagindo com a gente. Olha, isso é necessário, isso não é.
quando chega uma situação na nossa vida, pode ter certeza que aquilo é necessário para algum aprendizado, né? E eu fico pensando assim, poxa, será que eu estou deficitário nessa ou naquela área? Porque pode ser que às vezes eu fique tão cego, Nando, em relação a algumas posturas íntimas minhas, porque a espiritualidade não pede para a gente fazer essa autoanálise, não é? Como uma necessidade nossa. Às vezes eu falo, poxa, será que eu tô míope nessa área, né? Será que eu não tô me enxergando nisso ou naquilo? Porque se a gente não tivesse enxergando, Nando, fatalmente vai acontecer alguma coisa na nossa vida para dar um solavanco. E eu acho que quando a gente compreende essa área do aperfeiçoamento, que nós estamos vendo aqui no aperfeiçoamento, acho que a gente fica um pouco mais atento com essas situações, da gente se enxergar com mais coragem, com mais sinceridade na nossa vida, e também quando nós somos surpreendidos por alguma coisa, Nando, aquilo já não nos choca mais em relação à divindade, né? A gente aceita, acho que de uma maneira mais confortável para o coração. Isso aí, Tiago. Aí o nosso Emmanuel continua aqui, ó. Se já recebemos da boa nova a lâmpada acesa para a nossa jornada, somos compulsoriamente, né, considerados colaboradores do ministério de Jesus, competindo-nos a sementeira e a construção dele em todas as criaturas que nos partilham a estrada. Então, a partir do momento que a gente toma conhecimento, que nos traz, né, uma luz, clareando os nossos pensamentos, né, e fazendo a gente entender o porquê de muitas questões que a gente fazia no passado, né, como o Espiritismo faz, né, como uma boa nova que é o Evangelho nos traz. A partir desse momento é aquela lâmpada que ele fala acesa, né, que nós precisamos fazer o seguinte. Eu tinha o presidente do meu centro, né, o seu Stig, e ele visitava o Chico, né, de vez em quando, e o Chico fazia umas peregrinações ali nos bairros, né, de Uberaba à noite. E aquele dia tinha chovido e formou umas poças d'água, né, no meio daquele caminho que o Chico fazia. O Chico, né, e muitas pessoas ali seguindo, né? Ele, muito esperto, ele falou assim: da próxima vez que eu for, eu vou levar uma lanterna para iluminando o caminho para o Chico, né? E aquele dia ainda tinha as poças d'água. O que que ele fez? Aí logo ele viu as poças d'água, ele já acendeu aquele lanternão dele e foi na frente, né? E aí ele todo entusiasmado. Quando ele não viu mais nenhum barulho assim, olhou para trás, o Chico estava lá embaixo, ele e as pessoas tinham parado num lugar lá para conversar com uma família, né? Aí ele volta todo assim, com a lanterna, né? Aí o Emmanuel fala através do Chico assim: nós precisamos iluminar as pessoas, mas não muito lá na frente. O que ele quis dizer que não adianta você colocar uma luz muito lá na frente, né? Você precisa iluminar aqui, ó, no agora, né? Então, foi uma lição que essa não está em livro nenhum. Essa aí foi uma experiência do nosso próprio Stig, que esteve com o Chico, né? E contou para nós. Meu Deus, que coisa linda, Nando. Impressionante, né? Como é que a espiritualidade, essa inteligência tão à frente no nosso tempo, né? Vamos dizer assim, já aproveitando o tema, como é que pode? Eles pegam uma coisa simples e trazem uma lição tão profunda para aquele momento. Nossa, eu guardei isso no meu coração, com certeza. Nunca mais vou esquecer dessa história, amigo. Me fez lembrar essa história, justamente esse texto aqui. Ele está fazendo a gente lembrar, né, que a gente precisa iluminar mesmo, a partir de nós, né? Se a gente não se iluminar, como é que a gente vai querer compartilhar a lavoura do nosso Senhor, né? Se a gente não se iluminar. E aí a gente ainda está muito ainda aquém de ser uma pessoa iluminada e vai iluminar os outros, né? A gente precisa muito iluminar o aqui, né? Esse ponto que a gente está. Então, é muito bonito aqui o que o Emmanuel fala, né? Ele fala: conhecemos, pois, na essência,
qual o serviço que a revelação nos indica. Logo, aproximemos da luz cristã, né, Tiago? Lindo demais. E por que nos aproximemos dessa luz cristã, Nando? Sabe por quê? Você se lembra daquela frase que Jesus disse: Olha, se você acha que você é um ramo, Nando, olha como Jesus usou uma linguagem bem do dia a dia também, né? Essas inteligências superiores falando como criança. Um ramo sozinho, ele pode dar fruto? As pessoas falam, não, olha, lógico que não. Aí ele fala, por isso vocês têm que se ligarem a mim, porque eu sou a videira verdadeira. Aquelas pessoas que se ligam a mim, essas sim dão bons frutos. Olha que coisa maravilhosa. E o Emmanuel está trazendo essa ideia da videira verdadeira também que Jesus colocou, né? Isso mesmo, Tiago. Que lindo, né? Que você lembrou aí também. E ele fala assim: se já guardamos a bênção do Mestre, cabe-nos restaurar o equilíbrio das correntes da vida, onde permanecemos ajudando aos que se desajudam, enxergando algo para os que jazem cegos e ouvindo alguma coisa em proveito dos que permanecem surdos, a fim de que a obra do reino divino cresça, progrida e santifique toda a terra, né? Então, a responsabilidade também de quem ouve, de quem entende, de quem toma conhecimento, né, da Boa Nova, por exemplo, é de a gente poder levar aqueles que ainda não enxergaram, aqueles que não ouviram, aqueles que ainda permanecem muitas vezes adormecidos, né, Tiago? Olha, Nando, uma pessoa perguntou assim hoje, na data de hoje exatamente, ela disse assim: estou sentindo no meu coração de voltar a conversar com a minha irmã. Eu sei que ela me odeia, eu sei que ela não quer conversar comigo, mas eu estou sentindo essa necessidade de buscar. Você acha que eu devo falar? Olha só, você acha que eu devo falar com ela, voltar a falar com ela, ou eu estaria me rebaixando? Olha só, e nesse momento a gente fala assim, meu Deus, né? Que eu possa falar alguma coisa que ajude realmente, porque você vê como que o Evangelho está colocando como cooperador de Deus, Nando, como a gente se coloca como, às vezes, uma pessoa cega, às vezes, uma pessoa surda. A gente não tem capacidade, né, Nando, como você falou, como humildes trabalhadores, de devolver uma visão física, muitas vezes, a uma pessoa, né? Mas a gente às vezes pode. Eu fico imaginando você, amigo, cuidando das pessoas, cuidando da mente das pessoas, da parte psicológica das pessoas. Quantas vezes você não abriu os olhos do espírito daquele momento onde você faz a pessoa chegar a uma atitude, a uma conclusão, fazer a pessoa enxergar uma maneira que ela não estava enxergando. E isso muitas vezes não é de algo, às vezes de uma palavra, de um momento onde você tem uma sensibilidade, né, Nando? E você coloca, às vezes, abre uma visão e você ajuda numa cura íntima, não é isso? Então, uma das coisas que a gente pode ter, você pode ter uma teoria, né, conhecer, né, ser um cientista, conhecer teoricamente e na prática também, quando coloca em prática, mas se não colocar o coração, às vezes o outro lado não entende, né? Se não tiver, A se não sensibilidade colocar da coisa, né? o amor, né? Eu já testei isso, já testei falando com o coração, né? Com a alma, com o espírito. E aí, mesmo que as palavras não são as melhores possíveis, né? Mas aquela energia, né? Aquela energia que você coloca ao transmitir alguma coisa para a pessoa, mesmo que ela não entenda ali naquele momento, mas vai ficar no espírito também dessa pessoa. E ali começa um despertamento, né? Uma compreensão de si mesma, né? Da própria pessoa e não sua, não de você, né? Tanto que às vezes a pessoa fala assim: ah, você me disse isso, 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 isso. Eu falei isso. Eu não me lembro de nada disso. Entendeu como as coisas são? Quando a gente fala com o coração, às vezes o cérebro ele vai entender naquele momento, mas ele às vezes o coração fala mais alto, né? Que é a alma, né?
Fala mais alto. Aí o Emmanuel continua aqui, Tiago, ó, o serviço é de plantação e edificação. Olha que interessante. Eu tinha falado aqui logo no começo, né, de semear e aí plantar e continuar cultivando aquela semente é construir, né? Então ele está falando, ó, serviço é de plantação e edificação, reclamando esforço pessoal e boa vontade para com todos, porquanto, de conformidade com a própria simbologia do apóstolo, o vegetal pede tempo e carinho para desenvolver-se a casa sólida, né? A casa sólida não se ergue num dia. Olha que beleza. Pô, não é uma poesia. Não, uma beleza mesmo. E você estava falando isso às vezes, dessa linguagem que às vezes não é uma linguagem mais, vamos dizer assim, polida ou daquilo que você gostaria que tenha sido, né? Mas a linguagem do coração, né, Nando, do amor, é algo, às vezes é uma informação inarticulada, ela não está em palavras, mas a pessoa sente que vai estar ali com você, né? E por isso que até o Paulo de Tarso, lá em Romanos, ele diz assim que Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. A espiritualidade também intercede na nossa vida, às vezes não é uma linguagem humana inarticulada, mas de uma maneira que a gente não compreende, né? Com gemidos inexprimíveis. E eu acho isso incrível, porque muitas vezes a gente não precisa se preocupar com o que a gente vai falar ou dizer. Jesus mesmo alertou isso aos apóstolos, não se preocupem, né? Porque não serão só vocês que vão estar falando. Então, quando você estiver se sentindo um cooperador de Deus, né? Quando você estiver ali num gesto de amor, especialmente num momento como esse, né? No momento de sensibilidade, não vamos se preocupar mais com a preciosidade, mas sim com o sentimento e a vontade, o interesse, a caridade que você está colocando naquilo. E quando você entrar nessa sintonia, aí nós estaremos abrindo o campo, Nando, para essa energia também passar através de nós. E não precisa ser para uma linguagem articulada, né? Muitas vezes uma pessoa está do lado da outra, mas sentindo com uma postura de empatia. Parece que a pessoa sente muito mais do que a outra despejando palavras e palavras vazias, ainda que seja um conteúdo consolador, não é? É isso aí mesmo, Tiago. E aí o Emmanuel fala, em toda parte, porém, vemos pedreiros que clamam contra o peso do tijolo e da areia, e cultivadores que detestam as exigências do adubo e proteção à planta frágil. E isso é incrível porque às vezes a gente reclama, né? A gente quer que tudo seja fácil, né? Que não depende da gente, né? Porque Jesus mesmo disse, né, que com ele o fardo, né, seria leve e o jugo ou suave, né? O jugo suave. Então, isso não quer dizer que ele tira o peso continua, mas o entendimento, a compreensão daquilo que a gente está fazendo é que vai fazer a gente ter forças. É a mesma coisa, a gente está aqui num planeta de provas e expiações. Diga para nós, né? Diga para mim, o Tiago diga para mim, ou eu digo para o Tiago, quem de nós aqui não passa momentos na Terra de dificuldade? Quem de nós não olha para o que está acontecendo no planeta e fica imune a tudo, né? A gente não sofre, todos nós sofremos, né? Mas a gente pode sofrer com tudo isso que está acontecendo, mas a gente tem o consolo, o conforto de compreender o que Jesus nos trouxe, né? Para a gente poder continuar. Senão a gente não continua, né, Tiago? Senão a gente para aqui. Pode, para o trem que eu vou descer. Não, e olha só, imagina assim, Nando, se você pensa assim que ou você se sente uma pessoa frágil, ou você está se deparando, assumindo o papel de cooperador e se depara com uma pessoa frágil, olha só como ele está dizendo, a gente é comparada como uma planta que às vezes precisa de adubo. E no mesmo livro que a gente está estudando Fonte Viva, alguns capítulos mais para frente, no 78, o Emmanuel vai dizer assim, Nando, que nós somos como se fosse uma planta divina.
Cada um tem um tipo de fruto, cada um tem um tipo de necessidade, uns precisam de mais água, outros menos água, outro precisa, cresce mais rápido, outro mais devagar. Nós somos como se fosse uma planta divina. Esse é é o substantivo que ele coloca pra gente. Olha só que legal. E aí ele diz assim, que se você, ele pega um ensinamento de Paulo, que o Paulo também pega o ensinamento de Jesus que eu citei, de ser enxertado nessa videira verdadeira. Por exemplo, assim, Nando, se você está se sentindo fraco, a gente precisa se enxertar nessa fonte, como se ele fala o seguinte: olha, Deus é poderoso para te enxertar de novo nessa árvore, onde você vai poder receber de novo essa seiva. Nós somos essa planta divina e esse agricultor, ele tem capacidade, Nando, de restaurar o solo do nosso coração. Aí ele tem capacidade de devolver as vitaminas, devolver o colorido, de fazer o sol aparecer de novo no nosso cenário, sabe? E fazer a coisa florescer novamente. Mas a gente precisa buscar o adubo certo. E se você está se sentindo fraco, se você está se sentindo desvitalizado, ou mesmo, Nando, como um trabalhador de Jesus, quer ajudar alguém, o que que a gente faz? Como o meu amigo Xavier, ele sempre dizia, aponte para Jesus, porque ali nunca vai faltar alimento, né, Nando? Você quer ajudar uma pessoa? Faça ela ter um encontro com Jesus. Faça ela buscar esse divino agricultor que vai devolver todas as qualidades do solo do coração. É esperançoso, né? A gente ter a Boa Nova, o Evangelho de Jesus, como uma ponte mesmo, como uma estrutura, como um chão firme, como uma estrada para a gente seguir, né? Porque a gente, nesse planeta mesmo, tem momentos que a gente se sente inseguro, a gente se sente perdido, a gente se sente, faminto, né? Sedento. E o Evangelho de Jesus, como que você disse agora, acabou de dizer, né? Se a gente coloca quem estiver nessa situação, um de nós, todos nós, né, vivemos situações semelhantes, ao encontro de Jesus a gente vai ter todo esse manancial de bênçãos que vai nos consolar, que vai nos orientar, que vai nos dar força, né, para a gente seguir, né, Tiago, nessa estrada da vida. Com certeza, amigo. E olha só, o Evangelho diz assim, Nando, já que nós somos essa planta divina, e ele diz mais: pelos frutos vos conhecereis. Que frutos, Nando, eu e você estamos produzindo? Será que é um fruto espinhoso? Será que é um fruto amargo que ninguém come, Nando? Aquela árvore ali tem cheio. Sabe aquela. Às vezes tem uma árvore que fala, não, isso aí não come, isso aí não presta. Outros falam, não, isso daí é veneno, isso aí não pode comer. Você vê, nossa, mas que frutinha bonita é veneno. É veneno, essa daí não pode comer. Você vê, até os passarinhos já sabem, não come. Ou aquele que a natureza é sábia, né? Então, Nando, se pergunte pro seu coração, será que eu tô alguém que se aproxima da minha árvore, consegue saborear, tem sempre um fruto pronto, maduro para ela a qualquer momento saborear ou não? A gente é essa árvore seca sem folhas, como aquela figueira que Jesus amaldiçoou, né? Por isso, a gente tem que estar sempre adubando, é, não é chegar lá, não é o objetivo final, é o durante que a gente precisa cuidar. O durante se chama hoje, né? Não ficar preocupado com o amanhã. Se a gente semear o bem agora, naturalmente a gente vai colher o bem lá na frente. O que passou, passou, vamos deixar para trás. Isso não vai fazer a gente melhor, né? Se a gente ficar, perdi isso, perdi aquilo, preso, né? Nessas questões que não fazem efeito nenhum, só atrapalha. E aí olhar para esse futuro trabalhando o dia de hoje, né, Tiago? Exato. E a pessoa fala assim, eu já, não sei se já aconteceu com você, Nando, se você já caiu nesse labirinto mental e pensar assim, mas não compensa eu produzir esses frutos, não tem gente que está à minha volta que não merece saborear nenhum fruto meu. Olha só, às vezes a gente pode cair nesse egoísmo, nesse labirinto mental e começar a pensar isso, né? Eu me esforçar para essa minha família, essas pessoas não merecem
quiçá minha companhia, eu vou fazer alguma coisa. Olha só como que muitas vezes a gente não entende, nem tem uma visão espiritual, né, Nando, de um todo. Por isso que é tão bom a doutrina, que eles ampliam o nosso entendimento, nos mostra o passado, faz compreender o passado e ver o futuro. Se nós estamos ligados, não é? Mas fazendo uma analogia agora do que a gente falou dos frutos, você se lembra, né, meu amigo, que esses frutos maduros que caem, vamos dizer assim, que ninguém comeu, você produziu algo bom e você acha que aquilo não serviu para ninguém, o que que vai acontecer, Nando, com esse fruto maduro que cai e cai perto da árvore? Ela começa a se auto-adubar, não é mesmo? Ela acaba se auto-fortalecendo. Então não se preocupe, né, Nando? Se você acha que essa pessoa não comeu, não fez, acha que aquela pessoa não merece, mas pode ter certeza, invista sim em bons frutos, que isso vai retroalimentar as suas próprias raízes, olha só. E novas sementes ali cairão com aquele fruto e novas, né, árvores crescerão. Bom, a gente vai esse momento agora, né, para prece, oração e vibrações, e a gente sempre fala aí para você, né, deixar de lado aí um copo de água, um recipiente com água, para os benfeitores, na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa, eles vão trabalhar nesse líquido precioso, trazendo bênçãos do mais alto. Então vamos para um momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos, nesse instante, fazer uma reflexão em cima desse texto que o Emmanuel nos traz com tanto carinho, com tanta sabedoria, do quanto é importante estarmos semeando, mas construindo. Vamos dizer que a semente é como se fosse um alicerce e depois as paredes que vamos subir é a construção, para que ela possa vigorar, como vigora aquela árvore que um dia foi semente e que vai dar bons frutos e que esses frutos irão se tornar novas sementes. Cada coração que recebe a semente da Boa Nova é como essa árvore e mais tarde vai dar bons frutos. Mas ela passa a árvore pelo esforço de sol a sol, de estar superando as ventanias e as tempestades. A árvore vai crescendo e vai cada vez se fortalecendo para depois servir como abrigo, dando sombra, dando guarida e dando pão. Assim, Jesus nos ensina que precisamos cultivar esta árvore, a árvore da vida, a árvore do amor, a árvore que vai estar ali, abaixo de seus galhos, o viajor, a mãe que muitas vezes tem em seus braços um filho e precisa amamentá-lo, precisa daquela sombra para descansar, do pai que precisa colher aquele fruto que está ali para servir de alimento, que nós possamos lembrar que Jesus nos trouxe tantos ensinamentos por parábolas para que entendêssemos o que ele veio nos ensinar. Hoje, essas palavras deste livro, trazidas com muito amor, possam nos servir, possam trazer alento aos nossos corações, muitas vezes feridos, sofridos, entristecidos, e essas palavras sábias, no escrínio de luz, possa iluminar os nossos corações, as nossas mentes, a nós espíritos. Amado Mestre Jesus, que a vossa luz se amplie fortemente neste planeta, para que as almas que aqui se encontram encarnadas ou desencarnadas, todos os seres vivos dessa esfera, possam sentir a tua bênção, Senhor. Possam entender que tu não viestes aqui por mero acaso, que tu não viestes aqui para fazer mágicas, mas sim para deixar
Páginas não escritas por ti, mas vividas, exemplificadas para o nosso seguir. Amado Mestre Jesus, que a vossa luz encontre em todos os lugares, todos os lares, entre os nossos familiares, entre todos os seres, encontra em corações abertos a tua luz. Te agradecemos, Mestre, e seja conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja, Jesus. Muito bem. Depois da prece, da oração e das vibrações, opa, vou tomar água aqui porque, ó, a minha garganta E é tá uma seca. água já abençoada, né? Já com as vibrações aí dos benfeitores, um medicamento, né? Dá um recadinho aqui, né? Falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é essa união de corações para que essa palavra do Mestre Jesus possa chegar em tantos lugares, né? Através da tecnologia aí, da internet, da rádio, da TV, dos livros, das palestras. Então, ó, entre em contato amigosdaboanova.com.br. Esse é o site. Quer falar com alguém? Tem os telefones, ó, o 0800 12 018 38 e também o fixo para Grande São Paulo, que é o 11 2458 3214. Ah, mas eu não uso nem telefone fixo mais hoje. Já tem, então use o seu smartphone usando aí, né, o WhatsApp. Então tem o WhatsApp também, o 11 97261 0272. Esse mesmo número foi escolhido para o Pix, né? Hoje é tão fácil você fazer um Pix, fazer uma doação. Então, anote aí, é o mesmo telefone do WhatsApp, o 11 97261 0272. Esperamos você aí e o Tiago vai dizer como é importante você se tornar sócio ou sócio do Clube Amigos da Boa Nova, né, Tiago? Nando, é maravilhoso, porque você se tornando sócio do Clube Amigo da Boa Nova, você vai ter conteúdos exclusivos, você vai ter desconto dos nossos amigos parceiros, dos estabelecimentos parceiros, na aquisição do seu livro para você estudar, os eventos da FEAL. E eu gostaria de lembrar também, Nando, que a FEAL, olha só que coisa boa, você pode também, às vezes, se for o seu caso, de algum lugar que você trabalha, que você conhece, às vezes a empresa onde você trabalha, onde você conhece, ela quer também fazer uma doação empresarial para a instituição André Luiz. E também pode fazer parte do marketing. A marca da sua empresa pode estar associada à FEA, olha que coisa boa. Então, demonstrando a responsabilidade social. Então, também, além das doações pessoais, né, Nando? Às vezes pode acontecer de você incentivar alguém, ou mesmo você fazer uma doação empresarial e você ajudar a patrocinar. Que seja, como meu amigo Nando sempre disse, um segundinho dessa programação de amor. Exatamente, Tiago. Bom, vamos voltar ao texto aqui. Aí o nosso Emmanuel arremata aqui, né, sempre maravilhosamente. Ele diz: o ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. Vamos guardar essa frase. O ensinamento do Evangelho, contudo, não deixa margem a qualquer dúvida. E aí ele encerra dizendo: se já conheces os benefícios de Jesus, és colaborador dele, na vinha do mundo e na edificação do espírito humano para a eternidade. Avança na tarefa que te foi confiada e não temas. Se a fé representa a nossa coroa de luz, o trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. Lindo, né, Tiago? Lindo, lindo. Lindo, lindo demais, Nando. E olha só que bacana que ele falou de uma coisa que a gente estava comentando, né? Se você já entendeu desses benefícios que Jesus pode te proporcionar, você já sentiu isso, então por que negar mais, né?
Não desista. Se você é um trabalhador de Jesus, Nando, às vezes você está com um pensamento vacilante, sofreu algum conflito, sofreu uma desilusão, às vezes até na área da caridade, algo que você passou uma dificuldade, uma experiência, não desista de Jesus, por favor. Precisamos tanto disso, né? Existe uma missão para ser cumprida, um trabalho espiritual para ser realizado. A minha alma, né, Nando? A sua alma, as nossas almas estão vinculadas a uma missão. Todos nós temos uma missão. Não abandone isso, jamais. Porque vamos retardar tanto tempo. Você lembra, Nando, quando o Emmanuel encontrou com Jesus, ele era ainda aquele senador, olha, me siga agora, ou se não só... Você lembra, Nando? Que coisa, quanto tempo. E ele já viu, né? O senador não seguiu Jesus e a gente sabe o que aconteceu na história dele. Então pode ser que isso aconteça com a gente também. Não solte mais o arado. Em nome de Jesus, eu falo isso para você, para o seu coração. Veja como é importante, né? A gente trouxe isso para nós, nos fez bem, não é? Como que a gente pode ser agradecido a esse bem que já nos fez? A maior gratidão que a gente pode é, proporcionar a quem já nos fez o bem, como Jesus nos fez o bem, é fazendo o bem ao próximo. Então a gente é quando alguém chega e faz alguma coisa boa para a gente, ai, muito obrigado, estou agradecido. Aí a pessoa vira para você e fala assim: sabe qual a maneira melhor de você agradecer a mim? Faça o bem que eu te fiz ao outro. E é isso a gente vai passando um para o outro o bem na terra, né, Tiago? Com certeza, Nando. E olha só o que ele fala aqui, que a fé é nossa coroa, né? O trabalho em favor de todos é a nossa bênção de cada dia. É uma bênção trabalhar, porque, Nando, às vezes a pessoa ela pensa assim, ah, mas eu tô tão cansado, eu não tenho tempo para essas coisas. Como se ela acha, Nando, que trabalhar para Jesus fosse algo que fosse esgotá-la, não é? A pessoa acha que trabalhar para Jesus vai lhe faltar, ela vai entrar em prejuízo, ela vai perder. Pelo contrário, você só tem a ganhar. E a gente vê, Nando, que existe um princípio espiritual. Deus é maravilhoso, né? Se você dá um, ele vai querer te dar 10, vai querer te dar 20, 30. Jesus contou esse princípio na parábola dos talentos. Olha, bom servo, foste fiel no pouco, será fiel no muito te colocarei, né? Então, ó, receba 3 vezes mais, ao cêntuplo. Olha, 100 vezes mais, Nando. Então não fica com esse pensamento, essa mesquinharia pessoal, né? Não fala, ah, não, mas eu não tenho tempo, ou minha vida já tá. Não, separe sim momentos da sua vida onde você veste a camisa de Jesus e fala, agora eu estou na posição de colaborador de Jesus. Isso não precisa ser, Nando, não precisa ser guardar um momento específico, isso pode acontecer em qualquer momento. Se possível, a gente não precisa tirar a camisa nunca mais, né? Sempre tá atento. Assim que a gente muitas vezes se esconde, né? Debaixo de uma espécie de cobertor, se escondendo muitas vezes, fala assim, ó, aqui não, aqui Deus não vai estar vendo, aqui eu tô longe, mas se possível, pelo menos, né, Nani, em alguns momentos do nosso dia, a gente incorporar esse papel, porque o trabalho de cada dia é uma bênção, diz o Emmanuel. Porque a gente mantém a nossa mente ocupada, né? E não deixar a nossa mente desocupada, a gente vai saber que virão aqui os abutres, os corvos, e vão levar aquela semente boa que a gente já recebeu, né? No solo do coração. Então, Tiago, olha, vou falar para quem está nos ouvindo, também nos assistindo, sementeira e construção. Leiam e releiam esse texto, que ele é sensacional. Está no livro aí, Fonte Viva, tá bom? É o tópico 68. Tiago, gratidão aí pela sua companhia também, de estar aqui conosco, disponibilizando seu tempo, aí suas despedidas aí das nossas queridas e queridos telespectadores e rádio ouvintes. Nando, eu que agradeço. E eu me lembrei aqui do Gálatas 6, onde Paulo diz assim, Nando, já que em matéria de sementeira, você quer saber a qualidade da semente? Paulo diz assim, ó, aquele que semeia na carne, com certeza ele vai encontrar corrupção. Vamos analisar se nossas sementes é só para a carne ou nós estamos semeando algo espiritual, né? Se estamos semeando só na carne, buscando colher só na carne, sabe o que vai ter para a gente, Nando? Corrupção. Então fica esse alerta para a gente aqui sobre a qualidade das nossas sementes. Eu agradeço, Nando e amigos, por estarmos juntos mais um dia.
E agradecer a todos e a todas e nos encontramos no próximo programa Alvorada. Agora, Tiago, aquele tchau, tchau, Tiago. Tchau, 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 pessoal. Tchau, tchau. tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.